Olá, o Câmara Rio Entrevista de hoje está aqui no bairro do Maracanã, no Rio de Janeiro, e vamos conversar com a nossa entrevistada Rafaela Bastos, presidente da Fundação João Goulart e também vice-presidente de projetos especiais e responsável pela gestão de marca da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira. Vamos lá? E antes de nós começarmos o nosso bate-papo aqui com a Rafaela, nós vamos conhecer um pouquinho mais da trajetória dela. Vamos ver? Rafaela Bastos tem uma carreira de mais de 16 anos como gestora pública. No setor energético federal, executou projetos de sistemas de informações geográficas, análises espaciais, territoriais e mapeamento temático para licenciamento ambiental. Na cidade, atuou com planejamentos estratégico, portfólio de projetos e posicionamento estratégico governamental. Também coordenou projetos e desenvolveu lideranças públicas municipais do Rio de Janeiro e Niterói. No samba, Rafaela tem uma trajetória de 23 anos. Foi passista da Mangueira por 13 anos e musa da escola por mais de uma década. Atualmente é vice-presidente de projetos especiais da Mangueira. Rafaela também atua na gestão de projetos e parcerias e na implementação da identidade visual da escola de samba. Como gestora, é presidente da Fundação João Goulart, instituto que investe na efetividade da gestão pública, desenvolvendo pessoas, realizando projetos e criando métodos e conexões para melhorar a qualidade das políticas públicas para o cidadão carioca. Rafaela, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que você chegou até a questão da gestão pública. Olha, eu vim de uma família de área da costura, né? Então, literalmente, a gente andava por essa cidade toda. Minha mãe, costureira, meu pai, alfaiate, tinha uma confecção de roupas na zona sul do Rio. E quando ia entregar essas peças, eu ia junto. Então, acho que já na infância eu comecei a ter esse olhar da cidade, porque eu ficava ali muito contemplativa, olhando, né, aonde meu pai e minha mãe estavam levando as roupas, para que loja aquelas roupas iriam ficar expostas. Então, acho que eu sempre tive essa curiosidade do que está acontecendo em cada bairro, em cada lugar. E vocês moravam aonde? Em Botafogo. Ela é literalmente o Rio de Janeiro inteiro que a gente andava. E aí, de Botafogo, meus pais gostavam bastante de samba também. Mas meu pai sempre falava que a gente era uma família de sambistas, mas que ele gostaria muito de ver as filhas formadas numa universidade. Então, nossa trajetória ficou ali entre o samba e a academia, né, entre essa formação. Somos 3 filhas e meus pais, então eu fui imbuída, né, desse valor da educação formal em casa. E aí, enfim, estudei em escola pública a vida inteira e em 2003 entrei na UERJ e fui fazer geografia. Tinha bastante interesse por economia, mas acabei entrando na geografia. Tem ali uma parte da geografia que é bem econômica também. Então eu falei, bom, vou entrar nessa área. E depois que eu comecei a estagiar como geógrafa na Eletrobras Furnas, eu comecei a ter um interesse pelo serviço público. E aí eu comecei a perceber o quão era importante decisão de servidores públicos, de gestores públicos nos seus processos de trabalho para mudar a vida das pessoas. No caso de Furnas, eu trabalhava com geoprocessamento e licenciamento ambiental, eu coordenava um setor de geoprocessamento, então a gente avaliava através de imagem de satélite todo o território que a gente chama de área de influência antes de o empreendimento entrar, como uma linha de transmissão, uma usina hidrelétrica, e eu já comecei ali a ver
o quão é importante a gente fazer esses estudos com cuidado, porque impacta a população do entorno. E aí eu falei, eu quero trabalhar no serviço público. E foi assim que eu comecei a ter interesse em procurar áreas no serviço público. Eu não sou servidora pública de carreira concursada e fiquei em Furnas, Eletrobras Furnas, né, hoje, durante 6 anos. Depois resolvi fazer um MBA em gestão de projetos, porque eu queria entender essas agendas públicas da população, projetizar para me aproximar dos secretários e políticos para que a gente conseguisse implementar soluções para a cidade. E antes mesmo que esse projeto se concretizasse, eu recebi um convite para fazer gerenciamento de projetos na Secretaria Municipal de Conservação. Então fiz uma entrevista, participei de um processo seletivo e passei. Então eu sou o incrível caso, que as pessoas acham que é incrível, que não existe isso, né? De cargo comissionado com currículo, como qualquer emprego. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. E é importante até ressaltar, porque as pessoas às vezes acham que é difícil mesmo, né? Exatamente. Então, entrei e o meu desafio era transformar asfalto, brita, né, praça, toda essa ideia de conservação de cidade em projeto, para que a população entendesse o quanto de recursos públicos a gente aplica na conservação da cidade, como isso retorna em valorização do bairro e do próprio patrimônio das pessoas e como esse projeto de conservação de cidade colabora para uma produção de cidade, ou seja, para os fluxos de pessoas, mobilidade, ir e vir, mas também a presença de empresas nesses locais e também a gente colabora com uma conservação de cidade para os fluxos econômicos, né? Para que aquele bairro possa fluir economicamente com aquela região, né? Exato. E aí agora você está como presidente do Instituto Fundação João Goulart. Fala um pouquinho para a gente do trabalho lá que é desenvolvido. O Instituto Fundação João Goulart, ele ficou reconhecido por um programa de desenvolvimento de lideranças. No dia 2 de dezembro, Dia Nacional do Samba, o prefeito Eduardo Paes me fez um convite para ser presidente do Instituto Fundação e eu, conversando com o prefeito e também com o então deputado federal Pedro Paulo, da importância da gente não só trabalhar o desenvolvimento do servidor do ponto de vista individual, daquela formação, mas também do ecossistema, né? Então, por que a gente capacita o servidor? E aí a gente chega a uma conclusão que essa capacitação, essa formação é para investir na gestão pública de qualidade, para que a gente chegue a partir do desenvolvimento do servidor lá na ponta, lá no cidadão. Então a gente precisa que o servidor entenda que esse investimento em capacitação é um investimento em gestão pública de qualidade para que a gente melhore a vida das pessoas. Então a gente tem uma formulazinha que eu brinco na Fundação, que a gestão pública ela não é uma entidade mística, né? Que as pessoas falam assim, é um problema de gestão pública. O poder público. Se referem como se fosse uma entidade. Mas não, é um sistema de tomadores de decisão. A gestão pública, o poder público, são pessoas tomando decisões eficientes. Então, os gestores públicos precisam ser eficientes e fazer escolhas eficazes por recursos públicos, a maneira que se utiliza, onde se utiliza, os processos, a tal burocracia, né, que as pessoas reclamam. O que acontece, né? Qual é a melhor forma? Processo. É super importante, isso tudo vocês fazem ali dentro da Fundação. A gente capacita os servidores para que eles consigam fazer dessa forma. E aí a gente consegue ter maior efetividade na gestão pública, ou seja, o cidadão chegar numa clínica da família, numa escola e ver que o imposto que é arrecadado está sendo bem empreendido naquela escola, porque a gente está entregando, como esse exemplo, né, educação de qualidade. E me diz uma coisa, você tem 2 projetos lá que são desenvolvidos, que é o Rio Liderança Feminina e os Líderes Cariocas. Isso. Os Líderes Cariocas é um projeto de vanguarda no setor público. Ele tem mais de uma década
ele vai fazer 12 anos em 2024. É um projeto que é pioneiro. E o programa Líderes Cariocas é um desenvolvimento de servidores públicos exponenciais. Então a gente coloca um radar nesses servidores, faz processo seletivo e a gente faz uma combinação entre liderar estratégias através de capacitação, de projetos incubados ou de visibilidade, eventos e reconhecimentos, como, por exemplo, inscrever numa premiação um projeto, fazer uma faculdade ou um curso numa instituição internacional, promover o que a Prefeitura do Rio tem feito. E o outro ponto é como nós podemos fazer essas lideranças ocuparem também cargos estratégicos, como secretários. Antes da existência desse programa, você tinha uma média ínfima, que era de um servidor por mandato, ocupando e tendo a oportunidade de ser um secretário de pasta, uma secretária de pasta. Hoje em dia, a gente tem vários líderes cariocas que já foram secretários e secretárias de pasta, e isso acontece assim, vários no mesmo mandato. E em relação à questão da mulher? Quando a gente criou o Rio Liderança Feminina, nós percebemos que, de certa forma, a Prefeitura do Rio já apresenta uma proporção de mulheres ocupando cargos estratégicos, em comparação com o número de mulheres na sociedade carioca, na população carioca, considerando o censo de 2010, porque o de 2022 acabou de sair, a gente ainda não fez essa revisão. Mas, considerando esse dado, a gente percebeu que, então, o programa deveria ser de autoliderança, ou seja, preparar essas mulheres para o contexto que elas podem encontrar de obstáculos, e esses contextos e obstáculos que eles não impactem a subjetividade, o psicológico dessas mulheres. Então, que a gente não tenha mulheres adoecidas ocupando cargos por uma dupla jornada ou por uma sobrecarga de responsabilidade, e também que elas não desistam num processo de autossabotagem por dar de cara com o preconceito, né? Porque existe. Então, a gente criou esse programa com esse papel em que a mulher ela atua com autocuidado, autoconhecimento, autoliderança, para que elas possam ser líderes de si mesma. E assim elas ocuparem os cargos que elas quiserem. Você também vem de uma família de guerreiras, né? Mulheres guerreiras como a tua mãe, né? Sim. Você falou que é um exemplo para você, né? Minha mãe é um exemplo de empreendedora, né? Se a gente fosse pegar a época dela e combinar com os termos e conceitos atuais, minha mãe é um exemplo de empreendedora. Ela trabalhava muito, nós tínhamos babá, né, cuidadoras, né, apoiando, e como minhas irmãs eram mais velhas, elas também colaboravam nesse processo. Então a minha mãe literalmente ela trabalhou bastante. Então ela até teve um episódio que ela já está com uma certa demência, né, senil, ela está com 83 anos, e a psicóloga falou assim: eu dou muito trabalho para as minhas filhas. Aí a psicóloga: não se preocupa, porque você também cuidou delas. Ela: não, eu trabalhava muito, quem cuidavam eram as cuidadoras. Ela mesma já. Aí eu falei: mãe, a gente sabe que a senhora é a clássica empreendedora. Que bom que a gente teve condição de contar com apoio, né, e cuidado, mas é uma grande referência de alguém que trabalhou e teve muitas conquistas. Ok, Rafaela, a gente vai para o intervalo, mas nós já voltamos. Estamos de volta com o Câmara Rio Entrevista de hoje, conversando com a gestora pública e também presidente da Fundação João Goulart e vice-presidente de projetos especiais da Escola de Samba Mangueira, Rafaela Bastos. Rafaela, fala um pouquinho para a gente agora dessa tua ligação com o samba, com a escola de samba. Isso vem de família também? Vem. Desde mais nova, meus pais me levavam para todas as escolas de samba que você possa imaginar, assim. É engraçado porque eu vivi em Botafogo e na minha época as crianças iam muito em clubes infantis, né? Então passava o final de semana na piscina, caminhando, brincando nos clubes ou então no play, e meus pais me levavam para a quadra de escola de samba. Então eu ia para São Clemente, Mangueira, Portela, Império Serrano, várias escolas de samba.
E aí, quando eu cresci, eu até fui gostar de rock para poder, na adolescência, né, para poder sair um pouco dessa dinâmica de família e carnaval, que eu queria ter um pouquinho de liberdade. Mas não teve jeito, meu avô foi comemorar um aniversário na quadra. O nome do teu avô? É de Miranda Rosa. E aí ele falou, olha, tem que ir porque é evento de família. E aí quando eu cheguei lá, eu quis desfilar, quis ser passista da escola. Eu brinco que as pessoas vão para Santiago do Chile, né, para poder se descobrir. Eu fui para a quadra da Mangueira. Então pisei lá e eu falei, eu quero ser passista dessa escola, quero desfilar aqui. E desde então eu sou mangueirense verde-rosa, né? Não é roxa, é verde-rosa. E hoje o trabalho que você realiza lá? Hoje, como vice-presidente de projetos especiais, eu faço um balanceamento entre o valor de marca da escola e os parceiros que chegam, né, os patrocinadores que querem atuar no carnaval a partir da estratégia de relacionamento de marca com a Mangueira. Então a gente analisa as contrapartidas, o retorno, os investimentos com a escola, a gente faz um monitoramento do valor de marca mensal e a gente também faz uma expressão de marca, ou seja, a gente deixa tudo mais verde-rosa, tudo com uma consistência dentro da identidade visual, né, o logo da Estação Primeira. Então a gente faz tá fazendo uma roupagem mesmo para que a Mangueira seja reconhecida de uma maneira única, né, de uma maneira sólida. E aí com isso a gente possa ter mais pessoas identificadas com a escola, além dos torcedores que já são apaixonados, mas também outras marcas e outros parceiros que queiram se aproximar do carnaval, tem aí a Estação Primeira de Mangueira como uma grande aliada. E aí de passista, hoje você faz esse trabalho todo da Mangueira, que já é famosa no mundo inteiro, Sim. Mas agora tem esse diferencial. Sim, a gente fez um projeto de branding da escola, em parceria com o Instituto Europeu de Design. Aí eu fiz parte dessa turma e agora eu coordeno a implementação dessa estratégia de branding e faço essa gestão de marca, né? Em outras palavras, é uma gestão dessa marca Mangueira nos segmentos de mercado, não só carnaval, mas em outros segmentos, né? Então a gente hoje, por exemplo, tem uma loja, duas filiais da loja Mangueira, uma na quadra mesmo e outra no Shopping Nova América. A gente tem projetos com royalties, né, name rights, então, ou seja, a gente faz um relacionamento do nome Mangueira com outros tipos de negócio, como por exemplo o Bar Mangueira, que fica na Olegário Maciel, e tudo pensando numa estratégia com a própria escola de samba e a comunidade. E hoje você também é uma referência e você traz essa tua, né, liderança, esse teu conhecimento de gestora pública. Sim, eu costumo dizer que o carnaval, ele reflete as questões do nosso cotidiano. Ele é um grande instrumento de memória coletiva social, né? Então eu fico pensando, será que nós, cariocas, saberíamos tantas histórias de tantos lugares, tanto desse Brasil quanto da nossa própria carioquice, se não existissem as escolas de samba? Será que tudo caberia num livro didático, né, dentro de um conteúdo pedagógico e programático? Com certeza não, né? Então a liberdade dessa contação de história, dessa memória coletiva, já é um grande papel do carnaval. E aí, se a gente olha para as escolas de samba, muitas delas estão em territórios vulnerabilizados e, nesse sentido, elas são vetores de desenvolvimento humano e também econômico, né? A escola de samba, ela gera trabalho e renda para as pessoas que estão ali nessa comunidade, além de autoestima, além de identidade, de capacidade das pessoas se compreenderem no mundo de maneira digna. E é um lugar que é cultura, o acesso à cultura da forma mais potente e uma das mais criativas e inteligentes, né? Os barracões das escolas de samba, pessoas de diversas áreas da economia criativa no mundo, reconhece como um grande exemplo de indústria
criativa. E né? o ano inteiro, industrial, né? Porque mesmo. Muita gente acha que às vezes é só ali na Sapucaí, na época do carnaval, mas é o ano inteiro. É o ano São inteiro. projetos sociais e acolhendo sempre a comunidade. Exatamente. E todos que chegam, né? Exatamente, Também, exatamente. Ali. E o que você acha que tem nesses dois pontos aí, né, que você trabalha, que é a gestora pública e dentro, né, do universo do samba da escola? Eles se fundem, na verdade, né? Sim, sim. Se você parar para pensar na perspectiva do processo ou de preparação, é uma grande aula de gestão de risco. Porque nós temos ali, em média, 3.500 pessoas, mas só ensaiam 50%. Os outros 50% chegam no dia do desfile. E é um teatro, é um desfile que dá certo. E ali chega e tudo acontece. E tudo acontece, exatamente. E da melhor forma, né? E acontece porque tem respeito à tradição, porque tem conhecimento do que é essa escola de samba, do que ela representa para essas pessoas. Sabem que não é só um produto de lazer ou de evento, é também a história de cada pessoa, é a história de Cartola, é a história de Neuma, de Zica, de Alcione, é tudo isso que desfila junto daquele enredo daquele ano. Então dá certo. Então, para mim, escola de samba é uma aula de gestão de risco. A gente ainda sofre, né? As escolas ainda têm muitas questões com o acesso a recursos financeiros, porque o mercado procura muito na época do carnaval. Na época do carnaval não tem muito como se fazer para as pessoas da comunidade. Tem como a gente fazer ali para o desfile. Mas se a gente quer trabalhar projeto sociocultural e ambiental, seria interessante que essas marcas chegassem antes. Antes, né? Então, e fizesse essas parcerias durante o ano todo. Isso. Então, as escolas também estão preparadas, entendendo que o mercado ainda age assim, de terem vice-presidências como a minha, de projetos especiais, que fica destacada para receber todos esses parceiros nessa época do carnaval e tentar, dali, fazer uma parceria de valor para a comunidade, para a escola de samba. E o outro ensinamento é o jogo de cintura, literalmente, né? Porque são muitas pessoas ensaiando, é muito tempo ensaiando, então às vezes chega a ser 3 vezes por semana. São muitos compromissos em comunidade, que a gente chama. A escola de samba é um instrumento de sociabilidade importante, é um instrumento em que idosos não se sentem sozinhos. A gente vê gerações, né? Desde criança até idosos que passaram pela escola, a gente vai vendo crescendo e percebe como a escola de samba atua na vida dessas pessoas. E é muita gente, é como se fosse uma grande família. Então imagina os problemas da nossa família multiplicado por 1000. E ampliados ali, exato. né? Então tem que ter jogo de cintura, uma gestão de pessoas. É uma aula de gestão de pessoas. Ô, Rafaela, e você como mulher negra, que a gente tem falado muito da mulher sempre ocupando os espaços, né? Como é que você vê o espaço da mulher, assim como o teu, dentro das escolas de samba? Isso tem acontecido cada vez mais? Tem muito ainda para desbravar, tem muito ainda para ocupar. Hoje a Mangueira vive uma situação de conquista e privilégio, né? A gente tem a presidente Guanaíra Firmino, e eu acho o exemplo da Guanaíra Firmino muito importante, até como resposta a essa sua pergunta, Simone, porque a gente ouve muito falar dos fundadores da Mangueira, como Cartola, né, Saturnino, e a gente esquece de falar das tias, que também foram fundadoras da escola. Então, a história não deixou espaço para essas mulheres. Então, a gente tem a Tia Fé e de outras escolas de samba, né, também. Então, foi nos terreiros da Tia Fé que os primeiros sambas eram feitos, eram celebrados, as expressões, né, as danças eram ali vivenciadas, e a gente esqueceu durante muitos anos de Tia Fé. Então, esse é um exemplo de como as mulheres no samba ainda precisam conquistar. A gente tem uma presidente de honra também, a Chininha, a Tia Chininha, que é a primeira mulher a ser presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira. A gente tem outras mulheres ocupando cargos importantes na nossa escola, mas isso tudo precisou uma mulher ocupar primeiro para ter essa visão de diversidade,
né, de liderança. A pauta da equidade de gênero, ela não é só feminina, é equidade de gênero. Então, são homens e mulheres por uma sociedade melhor. Rafaela, adorei conversar com você, te conhecer pessoalmente. Obrigada. E você quer deixar alguma mensagem para quem está nos ouvindo hoje? Então, acho que o meu recado é para que a gente acredite mais na gestão pública, nas figuras públicas, nas boas figuras públicas, que a gente invista em mais burocracia representativa, ou seja, mais pessoas como as pessoas da população ocupando espaços. E quero dar um salve também para a coragem do meu prefeito Eduardo Paes, porque escolher uma passista para ser presidente de um instituto não é fácil. E foi uma decisão com muita autonomia, eu trabalho com bastante autonomia e eu já sou gestora pública há 17 anos. Poucos chefes que eu tive falam do meu ofício como passista com o orgulho que ele fala. E é muito bom ter esse reconhecimento, isso alivia uns anos de terapia. É mesmo? Né? É claro, porque não te diminui naquilo que você é. Realmente que você é capaz. Exatamente. Então, minha mensagem é por mais chefes que nos reconheçam nas nossas multiplicidades e mais crença na gestão pública, no poder público e principalmente nas pessoas que nós elegemos como pessoas políticas e públicas, porque a pauta é de governança. É sociedade, é político, é terceiro setor, é iniciativa privada, é assim que uma sociedade vai para frente. Muito legal, parabéns pelo teu trabalho, Rafaela. Obrigada, Simone. Obrigada pela entrevista também, por disponibilizar o teu tempo aqui para estar com a gente. Obrigada. Obrigada a você que está nos acompanhando e se você quiser acompanhar outros programas da Rio TV Câmara, é só acessar @Câmara Rio. Tchau e até o próximo programa.